Olá, senhoras e senhores, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Aqui sou eu, Diogo, falando com vocês. Hoje nós vamos falar sobre como encontrar o sentido da vida se doando a uma causa ou a alguém. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela estava sofrendo de ansiedade e contando a experiência dela, que ela conseguiu melhorar da ansiedade justamente quando ela começou a se doar a uma causa ou a alguém. E ali as manifestações de ansiedade estavam diminuindo e ela estava vencendo um espírito de apatia, né? E ali começando a ter outras atitudes diante da vida. Provavelmente você já deve ter sentido uma sensação, muitas das vezes, de que a vida não tem sentido, ou até mesmo propósito e direção. Vale lembrar que esse vazio existencial, ele é muito diferente um pouco da frustração existencial, porque a frustração ela vem justamente de você não alcançar algo que você desejava, né? E ali você se sente triste por algum momento, que é normal você se sentir triste naquela situação, e você aparentemente, né, por alguns dias, por algumas horas você se sente triste, mas aí isso pode se tornar algo muito mais profundo quando ela se torna um vazio existencial, que é justamente o fato, a crença de que a vida não tem sentido, propósito e direção. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, para entendermos melhor, né, e como dar sentido, né, à nossa vida. E se fala muito sobre sentido, sobre propósito, e muitas das vezes nós entendemos isso de maneira errada e equivocada. E nós estamos aqui nesta noite para falar, nesse dia, para falar exatamente sobre isso, ok? Quem cunhou o termo, né, frustração e vazio existencial foi o psicoterapeuta, psicoterapeuta e psicólogo Viktor Frankl, né? E ali ele e um famoso livro, né, que ele tem sobre a busca de sentido. Se você não leu esse livro, por favor, leia, porque é um livraço, né? É um dos livros mais vendidos aí do mundo. Fala justamente da vida dele no campo de concentração, aonde ele passou por diversas experiências e ali ele procurou lutar pela vida diante daquela situação e manter-se vivo, né? E voltar para a sua vida. E foi o que aconteceu. Segundo Frankl, é importante dizer que a causa do vazio existencial ela existe por três causas. Primeiro, pela perda dos valores tradicionais. Nós estamos vivendo uma geração, né, onde os valores se perderam, os valores tradicionais, valores da família, valores de comunidade, valores que eram passados muitas das vezes, né, ali de pai para filho, e esses valores eles tinham um papel importante, né, de dar direcionamento, de dar sentido, de dar propósito. E com a secularização, né, desses valores, as coisas se perderam, né? Inclusive, no Francis Schaeffer, né, no seu livro A Morte da Razão, vai dizer justamente assim: somente um retorno à vida comunitária e ao compromisso com algo maior, né, é capaz de fazer com que o homem, né, retorne, né, ao sentido da vida. E ele continua dizendo, né, que o homem precisa de uma referência externa para dar sentido à sua existência. E muito mais do que isso, né, a gente precisa pensar também, que é o segundo ponto, né, que a Frank vai falar, que é uma das causas da, do vazio existencial, né, que é justamente
essas opções de escolhas que nós temos hoje, né? Muito diferente do passado, né? Alguns tempos atrás, a gente não tinha muito o que escolher, né? A, a vida era muito previsível. E o que acontece hoje? Hoje você tem diversas opções, opções para tudo, tudo que você imaginar, você tem opção. E você tem infinitas opções de carreira. Antigamente não tinha muito isso, né? Tinha algumas coisas, você seguia a carreira do seu pai, que era passado de geração em geração. Então, hoje as coisas mudaram. Então, o estilo de vida também, né? E isso, muitas das vezes, essa superabundância de escolha trava você. Então, gera uma paralisia e uma falta de propósito. E a terceira coisa, que é muito pior do que tudo isso, é justamente uma busca exagerada, né, de prazer e conforto. Nós vivemos em uma sociedade totalmente hedonista, uma sociedade que busca desenfreadamente o prazer. E justamente pelo fato de buscar desenfreadamente o prazer, você percebe aí que as pessoas elas se perdem. E elas se perdem por quê? Porque elas tentam substituir, né, os seus vazios existenciais justamente com coisas passageiras, por esse prazer. Então é a busca do prazer pelo prazer, e aí o prazer passa e fica aquele sentimento, né, de M, muitas das vezes. Porque você teve um momento de prazer e não preencheu aquilo que realmente você precisava. Porque esse preenchimento, ele vem justamente do fato de você se doar a algo ou alguém. E quando você se doa ao prazer, você não se doa a ninguém, né? E é aquilo que muitas das vezes o autor de Eclesiastes vai falar, né? Vaidades de vaidades, né? Muitas das vezes a gente está procurando tantas coisas vazias, né? E acabamos não nos preenchendo de maneira total. E o próprio Salomão falou, né? E no seu livro de Eclesiastes, nessa busca desenfreada pelo prazer, porque ele teve dinheiro, teve mulheres, teve tantas coisas, mas no final da sua vida, né, ele acabou ali se batendo contra o muro, né, de que no final das contas ele se entregou a coisas passageiras que não valia a pena. Então, nós estamos aqui nessa noite tentando construir justamente sobre isso, né? Que para vencer esse tédio, para vencer a apatia, para vencer o vazio existencial, nós precisamos, né, nos posicionar diante da vida. E como que o vazio existencial se manifesta? Ele se manifesta de algumas formas, como eu já disse aqui. Primeiro é com depressão e apatia, né? A apatia é justamente o estado da indiferença diante da vida, a indiferença diante de tudo que está à sua volta. E muitas pessoas perdem o interesse na vida e entram em estados de profunda desmotivação, né? Outra maneira de que se manifesta o vazio existencial é justamente pela forma de compulsões e vício. Então você tenta preencher esse vazio, né, com álcool, drogas, pornografia, compras compulsivas ou trabalho excessivo também, né? Ou tantas outras coisas como a síndrome do Fantástico, enfim, tudo isso, né? Outra maneira de manifestar o vazio existencial é justamente com o conformismo, né? O que é o conformismo? É a passividade diante da vida. O segundo é o fanatismo, né? Que é o oposto do conformismo, né? Da apatia. E aí você acaba se entregando a uma ideia ou uma causa de forma inflexível e irracional, né? Então a gente acaba vendo aí muitos movimentos, né? Principalmente nesses últimos dias, de pessoas se doando desenfreadamente, de modo irracional, a causas, enfim, diversas aí no mundo. E, e aí a gente é uma manifestação de um vazio existencial. Outra maneira, né, que aí é o ápice, né, do vazio existencial, que é justamente o suicídio e a autodestruição. Mas
nós precisamos superar, né, tudo isso. E como superar esse vazio existencial, né, que nós temos aí, que nós estamos sempre lidando, né, porque a vida está sempre nos perguntando sobre sentido, sobre doação, sobre propósito. Então, há três maneiras, né, de você vencer o vazio existencial. O primeiro é se doar a um trabalho, né, que a gente chama de atitudes criativas, né? Então a gente se doa, né, ao trabalho, se doa a uma causa, né, se doa a uma coisa. E então a gente vai se doando. A outra maneira é justamente pelos valores, né, existenciais. O que é isso? Né? É uma experiência, relacionamentos, se doar a alguém, né? A uma experiência, a um amor, né? Se doar na vida, né? E não se poupar. E a última maneira, né, de encontrar e vencer o vazio existencial é justamente pela sua atitude diante do sofrimento. É como você se porta diante do sofrer. Então você pode, diante do sofrimento, se portar de forma apática, ou naquele sofrimento você de forma enfrentá-lo de forma bravia, né? Então, então vamos repetir aqui. Então, quando você se doa a um trabalho, né? Você está contribuindo de forma criativa, deixando a sua marca no mundo, né? E a outra maneira são pelos valores, né, existenciais ou experienciais, na verdade, que é o que você recebe do mundo, né? Uma maneira de você olhar o dia, o sol, a vida, a sua esposa, seus filhos, né? E ali aquela experiência, aquela troca que você tem na mesa, e aquilo dali pode revelar-se, você pode encontrar o sentido justamente naquele momento, né? O sentido está sendo revelado ali, né? Naquele caso, nesse momento, daquela experiência, né? De um amigo que você encontra, enfim, dessas causas. E a outra maneira é se portando diante do sofrimento. Então, você que perde o emprego de uma maneira inesperada, você pode enfrentar, né, essa perda de emprego de uma maneira brava, né, de uma maneira corajosa, por mais que você não esperava. Então, esse posicionamento, né, diante desse sofrimento que você não esperava, porque tem coisas que não tem como resolver. Então, assim, aí o que acontece? Como o próprio Franklin vai dizer, se você não consegue mudar a situação, você precisa mudar você diante da situação. E é justamente isso que acontece diante do sofrimento. O sofrimento se dá justamente diante de uma situação que não se pode mudar. Muitas das vezes você não vai conseguir mudar algo que está à sua volta. Então você precisa encarar de frente, né? Porque, na verdade, quando isso acontece, como diz o próprio Frankl, é a vida lhe interrogando, né? A vida lhe chamando, a vida lhe perguntando qual é o sentido da vida. Não é você mais que pergunta qual é o sentido da vida, é justamente o contrário. É a vida lhe indagando como você responde, né? E diferente do que esse tempo prega, você é responsável, né? Por responder, né? À altura da vida. Então, nós precisamos nos posicionar desse jeito, desse modo, dessa maneira, para que nós enfrentemos a vida justamente à altura. Então, o que a Bíblia diz também sobre a questão do vazio existencial, né? Lá, a Bíblia também ela aborda o vazio existencial, mostrando que ele acontece quando tentamos encontrar sentido em nós mesmos, né? Em coisas passageiras e em vez de encontrarmos sentido em Deus. Uma dessas coisas diz lá em Eclesiastes 1:2, que diz vaidade de vaidade, diz o pregador, né? E é tudo vaidade, né? Então, o rei Salomão descreve uma busca pelo prazer, riqueza, sabedoria, concluindo que tudo isso é vazio sem Deus.
E lá em João 10:10 diz justamente: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus oferece para nós justamente um caminho de significado, né? Não baseado em prazeres momentâneos, mas em um relacionamento sério com Ele. Lá em Isaías 55:2 diz que: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não os satisfaz? Então, a busca desenfreada, muitas das vezes, pelo sucesso, dinheiro e prazer nunca vai satisfazer a gente de modo completo. Então, assim como essa pessoa que eu conversava neste final de semana, e ela buscando vencer a sua ansiedade, o caminho de vencer a sua ansiedade vem justamente no fato de se doar a uma causa e alguém. Então, essa doação a uma causa, ela é bíblica, né? Então, o próprio Jesus disse lá em Lucas 9:24: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, se salvará. Cristo, ele deixa muito bem claro, né? Ele exemplifica isso não apenas em palavras, mas em ação. Porque ele viveu para cumprir um propósito. Ele viveu para cumprir um propósito maior do que, né? Do que de uma causa muito nobre, né? E ele nos chama justamente para fazer o mesmo. Lá em Marcos 10:45 diz justamente isso, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Ou seja, está claro em todo o Novo Testamento que quando você se doa a uma causa, quando você se doa a alguém, né, a algo, você acaba dissipando, né, o vazio existencial. Porque o grande problema dessa geração é a sua frivolidade, né? Nós somos uma geração muito baixa, muito rasa, muito superficial. E nós não doamos, né? Nós nos poupamos muito, né? E se poupar é se perder. Quanto mais a gente se poupa, né? Mais a gente se perde. Então a gente, na maioria das vezes, a gente não se entrega por inteiro a causas, a alguém, né? Ao nosso trabalho, ao nosso casamento, à nossa paternidade, à nossa filiação. Então, muitas das vezes, a gente não é intenso naquilo que fazemos e a gente se poupa. E muitas das vezes a gente acaba reclamando pelas colheitas, né, que recebemos justamente pelo fato de nos poupar. Mas Viktor Frankl e o próprio, e acima de tudo dele, o próprio Cristo, né, a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho, vai nos falar que para nós nos encontrarmos é preciso, né, que nós nos doemos, né, a alguma coisa ou alguém. E justamente a cultura do reino nos chama para doação, né? Enquanto o mundo prega que devemos buscar primeiro o nosso bem-estar, o reino de Deus ensina justamente o contrário. Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, as coisas que serão acrescentadas é resultado de uma doação intensa, né, e verdadeira a uma causa, né? Isso significa que quem se doa não se perde, mas multiplica. Jesus ensina isso muitas das vezes na parábola dos talentos, lá em Mateus, capítulo 25, 14-30. Quem investe e se entrega e vê o futuro do seu trabalho multiplicado, quem retém por medo, né, acaba perdendo tudo. Então, a verdadeira maturidade espiritual e psicológica não está em acumular, mas em derramar-se, né, como oferta. Assim como uma semente precisa sempre morrer, né, para que ela possa gerar um novo fruto, né, como diz lá em João, no capítulo 12, verso 24. Então, nós só encontramos plenitude, né, de verdade, quando nos entregamos a algo maior. E você, tem se entregado a algo maior? A alguém? A uma causa?
Porque quando a gente pensa em si mesmo, né, a gente não se encontra, a gente acaba se perdendo. E a gente vive essa geração do autoconhecimento, de olha para dentro de si, olha para si mesmo, e isso é a certeza de que nós vamos nos perder. Então, quando a gente olha para alguém, quando a gente olha para algo, quando a gente se doa nessa causa, a gente acaba vencendo o vazio existencial e fazendo com que a nossa vida se torne uma vida de valor e, consequentemente, uma vida plena. Ok? Se você entendeu, se você gostou, curte aí, deixe seus comentários, se inscreva no nosso canal e bora para cima que esse é o primeiro de muitos.